Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de João. Continuamos a nossa série de estudo no livro de João. E hoje chegamos ao capítulo 15. Já vamos pelo capítulo 15. E vamos hoje do 1 até o 11. João, capítulo 15, do 1 até o 11. Amém? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, uma das mais belas passagens, né, que João nos expõe sobre a dependência que nós temos de Jesus Cristo. A videira, ela sempre foi uma figura usada ao longo de toda a Bíblia, e muitas vezes ela foi usada para ilustrar o povo de Israel. É a videira do próprio Deus. Jesus diz, entretanto, que ele é a videira verdadeira, ou seja, o verdadeiro Israel. Se no Antigo Testamento a videira se referia a Israel, Cristo diz que ele é o Israel. Ele é aquele que foi prometido através de Israel. O cultivo de videiras era uma atividade importante para a vida e para a economia de Israel. Ao longo de toda a Bíblia, nós vamos ver muitas vezes a referência à vinha, a referência ao vinho, a referência a plantio. Ou seja, estava enraizado na economia de Israel. E também é enraizado em algumas economias. Em Portugal, por exemplo, também. A economia de Portugal também está muito inserida o cultivo de uvas, né, para fazer a vinha. Né? Então Jesus vai usar esta ilustração para falar sobre aqueles que, ouvindo a palavra, permanecem nela, na palavra, e, portanto, nele, em Cristo. É isso que ele vai fazer aqui. Né? Falar de videiras era uma ilustração que todo Israel compreenderia, porque estavam muito familiarizados com a questão da plantação. Né? Também estavam familiarizados com o trabalho e também com o cultivo. Vocês sabem que Jesus usou muitas vezes parábolas para se referir a verdades bíblicas. Ele aqui fala sobre a vinha, mas ele também já falou sobre o pescador, sobre o semeador. Enfim, dependendo do público, dependendo de quem estava ouvindo, Jesus usava parábolas. E aqui ele está com os seus discípulos, ele está exclusivamente com os seus discípulos a falar aos seus discípulos. Se você, por exemplo, falar esta parábola aqui a um viticultor ateu, ele vai compreender o que você está a falar, porque ele trabalha com isso, né? Viticultor é aquele que trabalha com vinhas. Então ele vai compreender muito bem, embora ele não tenha a questão
espiritual envolvida, mas ele sabe o que é lidar com uma vinha. Então, tudo que Jesus falou aqui, ele entende claramente, porque ele sabe como cuidar de uma videira. Ele sabe que ela precisa ser adubada, ele sabe que ela precisa ser limpa, precisa ser cortados os galhos improdutivos, precisa desbastar as folhas que estão, muitas vezes, e tiram a luminosidade. Enfim, há uma série de coisas que precisam ser feitas para tratar uma vinha. Exatamente como Jesus vai falar aqui a seus discípulos. E por que Jesus diz que ele é a videira verdadeira? Ele vai explicar ao dizer que todo aquele que já nele está limpo e dá fruto. Então, nos 3 primeiros versículos aqui que nós lemos, ele apresenta uma visão geral dessa videira. Os 3 primeiros versículos é uma visão geral. Primeiro, ele diz que Deus é o agricultor. E se ele é o agricultor, é ele que planta e ele que cuida. O agricultor é quem planta a vinha e quem cuida da vinha. É o viticultor. Ele cuida da planta de maneira amorosa, tornando-a mais produtível possível e assim fazendo para que os ramos deem frutos. Penso que a maioria aqui já viu uma videira, né? Sabe que ele tem um tronco e que daquele tronco saem vários ramos. E desses ramos é que saem os frutos, né? Então, é muito simples de nós entendermos essas questões aqui colocadas. Jesus também, a segunda visão que Jesus apresenta aqui é que ele é a videira. Sim, nele somos fortalecidos como os ramos de uma videira sadia. E terceiro, nós, os homens, somos os ramos. É isso que Jesus fala aqui nos 3 primeiros versículos. O Pai é o agricultor, ele é a videira e nós os ramos. É assim. Nós quem? Todo mundo? Não. Os discípulos. Né? Os discípulos de Jesus. Aqui, volto a dizer, Jesus está a falar aos seus discípulos. Nós vamos perceber isso ao longo da mensagem de hoje. Então, o que é que nós percebemos aqui? Deus plantou a videira que é Cristo. Deus enviou a Cristo para habitar no meio de nós. É como se ele plantasse a videira no nosso meio. Na videira, nascem e crescem os ramos que somos nós. Na realidade, nós somos enxertados na videira verdadeira, porque nós não éramos pertencentes à videira. Então, nós somos enxertados. Mas, a partir do momento que somos enxertados, um ramo que é enxertado numa árvore, ele passa a fazer parte da árvore. Então, a partir do momento que nós estamos em Cristo, passamos a fazer parte de Cristo. Então, nós agora, inseridos em Cristo, vamos desenvolver de acordo com Cristo. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade, eu já tive a oportunidade de presenciar algumas vezes o desenvolver de uma árvore, de uma videira, né? Então, por exemplo, nós estamos na época da apanha da uva, né? Agora, do final de agosto até o final de setembro, geralmente é as vinhas, né? Apanha-se as uvas. Depois começa um processo. Geralmente, quando se apanha as uvas, já aproveita-se também para fazer uma limpa. Já arranca galhos que estão ali sobrando, né? Tiram quase todas as folhas. E faz a primeira adubagem. Faz ali uma adubagem já para a planta sair mais vigorosa. Depois, ali para o janeiro, fevereiro, eles vêm novamente no frio, faz mais uma limpa, arranca mais umas folhas, cortam os galhos lá que estão a atrapalhar, né? Coloca sulfato, né? Passa um tipo de não é bem um veneno, mas sulfato, né? Bota lá mais um esterco ali ao pé da árvore e ela continua a crescer. Lá por abril, maio, o agricultor vem, dá mais uma limpa e muitas vezes corta até alguns cachos. Por quê? Porque às vezes os cachos estão tão concentrados que não desenvolve o fruto. Fica tudo mirradinho. Então tem que dar uma limpada.
Isso é o agricultor. Se você um dia quiser acompanhar, vá em algum lugar que tem uma vinha e pergunte, quando é que você vai fazer tal coisa, e vai acompanhando. Por quê? Porque Jesus vai falar sobre isso. E eu amo ver ilustrações que Jesus usa para nos tornar mais visíveis aquilo que ele quer transmitir. Então, o que acontece aqui? Como eu disse, a árvore precisa ser bem tratada, as podas são necessárias, precisa fazer uma limpa para que a luz do sol possa penetrar e adoçar o fruto. Você olha para uma videira, ela está cheia de folhas, você fala, que bonita, está improdutiva. Se não entrar o sol, está improdutiva. Então vai lá e tira umas folhas para poder entrar os raios do sol por ela. E como eu disse, muitas vezes o viticultor ele retira alguns ramos, né, e também até alguns cachos, né, que estão em excesso. Antes de dar o fruto, é necessário que os ramos estejam sadios. Ramos que não dão frutos são cortados, para nada presta. É tudo que Jesus está a falar aqui, né? Outra coisa que aprendemos aqui é que um ramo não sobrevive sozinho. Se você cortar um ramo, passado um tempo, o que acontece com ele? Seca. Por quê? Porque você tirou a fonte de vida para o ramo. Fora de Cristo, nós que somos os ramos, estamos mortos. Porque foi tirado a fonte de vida. Ele precisa estar na videira, onde a seiva da videira alimenta os ramos. Cristo é a fonte de água viva que alimenta o cristão. Fora dele, morremos. Ele precisa estar na videira para poder ter vida. Em Jesus, nós somos alimentados. E fora dele, estamos mortos. Simples assim. É o que Jesus está a falar aqui, nesses 11 primeiros versículos. Mas, vamos aos poucos. Veja o versículo 2. Ele diz assim, todo ramo que estando em mim, ou seja, estando em Cristo, não der fruto, o viticultor, que é Deus, vem e o corta. Então, os irmãos sabem quantas vezes eu já tenho falado aqui. Todos nós temos dons. Todos nós precisamos dar frutos. Se você não der fruto, você não serve para nada. Mesmo que você esteja na videira, mesmo que você esteja na igreja. Se não tiver frutos, para que serve? Lembra do caso da figueira? Jesus foi lá à procura de um figo, estava bonita a figueira, cheia de folhas, bonita. Mas não tinha fruto. Para que serve uma figueira sem fruto? Para lenha. Cortar e fazer lenha. Nada mais do que isso. É a mesma coisa aqui que está sendo dito. Então Deus está tomando o alimento, se você está na videira como o ramo, e se você não produz fruto, você está sugando a seiva de um ramo que dá fruto. Por exemplo, eu gosto do jardim, né? Meu jardim está meio abandonado esse ano aqui, ele ficou meio abandonado. Meu jardim suspenso. Mas, por exemplo, a flor nasceu. Passado um tempo, a flor começa a murchar, corte a flor. Ah, pastor, fica tão bonitinho. Só que ela está morrendo e está tirando a força da outra flor. Porque ela já está morrendo, ou seja, ela só está tomando a força da outra. Um ramo numa videira que não dá fruto, o agricultor sabe. Ele olha e fala, isso aqui não vai dar fruto. Pumba, corta. Porque só está ali para atrapalhar. Então, Deus, que conhece os ramos,
que está em Cristo, vendo que não tem fruto, ele corta e lança fora. Aquele ramo que produz, ao contrário, é tratado com todo cuidado para produzir mais ainda. Veja a sequência que João usa aqui para exemplificar isso. Ele primeiro diz assim: aquele que não der fruto, no versículo 2, né? O outro, ele mais à frente diz assim: aquele que dá fruto. E mais à frente ele diz: aquele que dá muito fruto. Ou seja, nós estamos num crescer como cristãos. Nós nos convertemos, nós agora fazemos parte da videira que é Cristo, mas nós precisamos dar fruto. E começamos dando pequeno fruto. Mas aí, estando inserido na palavra, que nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos dando mais frutos. E mais frutos. E mais frutos. Isso é o que espera. Cada ano que o viticultor vai na vinha, o que é que ele espera? Que aquela videira esteja mais viva, que produza mais frutos. É assim que acontece. E há aqui uma coisa muito interessante, meus irmãos. No versículo 3, João usa aqui a expressão: vós já estáis limpos. Né? Está aqui no versículo 3. Vós já estáis limpos. Nós já ouvimos essa frase aqui. Quem está a acompanhar desde o começo o estudo em João, sabe que nós já ouvimos isso. Quando Jesus está a lavar os pés dos discípulos. Lembram dessa passagem? Jesus chega para eles e diz: vós já estáis limpos, mas não todos. Lembram dessa passagem? Está em João 13. Vós já estáis limpos, mas não todos. Aqui, Jesus está dizendo assim, a respeito da videira: vós já estáis limpos. Não tenho não todos aqui. Por quê? Porque o não todos foi o galho que secou Judas. Judas era um ramo que não produziu fruto. O pai pegou e cortou. Olha que interessante. Agora Jesus vai dizer assim: vós já estáis limpos. Vós já estáis prontos. Vós já estáis verdadeiramente frutificando. Porque aquele ramo que não dava fruto foi cortado e foi lançado fora para ser queimado. Jesus fala isso se referindo a Judas. Deus, então, através da palavra, voltando no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra, né? Então, Deus, através da palavra, nos torna mais limpos para produzirmos mais frutos. Então, como é que nós nos desenvolvemos para dar mais frutos? Através da palavra. Leitura diária da palavra, oração diária, comunhão com os irmãos, envolvimento como igreja, usando os nossos dons, fazendo obras de amor, de graça. É assim. É assim que nós nos desenvolvemos como ramos da videira, que é Cristo. Mas há uma coisa aqui interessante também, né? Quando o viticultor, então, está lá no tempo da poda, também já vi fazer isso, né? Ele corta um pedaço do ramo, mas ele não corta inteiro. Ele corta só um pedaço, porque ele está a desenvolver bem. Mas começou a aparecer ali aquelas negocinhos que ficam enroladinho, assim, já viram na videira, né? Tem um negócio que eu não sei muito bem o que é aquilo, é um negócio que fica enroladinho. Então ele vai cortando aquelas coisas. E aí ele passa um produtinho lá para não entrar bicho, né? Porque se você corta, e se você não souber cortar para que a água não pare ali em cima, você passa ali um produto para não juntar fungos. Interessante porque Deus faz isso conosco, sabia, meus irmãos? Deus também, de vez em quando, dá uma podada em nós assim.
Sim, Deus nos disciplina também. E Ele faz isso por quê? Para que nós sobressaiamos, cresçamos mais fortes. A palavra do Senhor diz que Deus disciplina ao que ama. Esta palavra, ao que ama, está ligado a este aqui. Ele só ama aquele que está inserido na videira. Deus não ama aquele que não está inserido na videira. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor diz que ele é inimigo. A ira de Deus está sobre o homem. Então, muitas vezes é necessário esta limpeza, mesmo nas nossas vidas. Então nós percebemos a nossa dependência em Cristo. Estamos inseridos em Cristo, e somente estando na videira, podemos ter vida e podemos produzir frutos. Como eu disse, né, um ramo é alimentado pela seiva que vem da videira, fora dela está morta. Interessante, porque Paulo usa uma outra maneira para dizer a mesma coisa. Quando ele diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está querendo dizer? Em Cristo, quando eu estou inserido, Ele me alimenta, Ele me sustenta, então eu tudo posso. Olha que maravilha. É Paulo falando a mesma coisa, em outra linguagem, de uma outra forma. Estando na videira, meus irmãos, somos fortalecidos. Lá em Gálatas 5, nós vamos ver que estando em Cristo, o que é que nós produzimos? Fruto do Espírito. Quando estamos em Cristo, produzimos os frutos, não é erro de português, não, do Espírito. Jesus disse que se permanecermos nele, ele permanecerá em nós, e nós produziremos muitos frutos. Como eu já disse, há uma crescente aqui. Primeiro dá fruto, produz mais fruto e produz muito fruto. A união constante com Cristo nos fortalece e nos torna mais frutíferos. E por quê? Ele disse no final do versículo 5, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada, nós não alcançamos nada, nós não recebemos nada. Fora de Cristo, somos galhos secos. Galhos secos. E se somos galhos secos, somos apenas gravetos. E a palavra diz aqui, no versículo 6, que será lançado fora, secará e será lançado no fogo. É interessante de observar uma videira. Numa árvore comum, até mesmo numa oliveira, mas numa árvore maior, de portes maiores, alguns troncos, não estou nem falando na árvore, estamos pegando a mesma analogia, alguns troncos mais fortes podem ser usados para alguma coisa, não é? Faz uma tábua, de um galho mais forte faz um pé de cadeira, pé de mesa. Ou seja, ela tem uma função, serve para alguma coisa. Mas os ramos da videira, que são seus troncos, eles não servem para nada. Eles são muito finos, não tem nenhuma utilidade. Diferente das outras árvores, ele não tem nada de utilidade, ele não serve a não ser para ser lançado no fogo. Mas atenção, tem mais uma questão importante. Ele nem para fazer fogo não serve, porque ele é tão fininho que não segura fogo. Já viram isso, não? Para que é que se usa os galhos da videira? Para surgir o fogo. A gente pega eles que são mais fininhos, coloca-se fogo nele, porque é mais fácil de pegar do que pôr fogo numa tora, num tronco. Mas pomos o tronco e colocamos ali aqueles galhozinhos finos, eles acendem e vão começar a queimar o tronco. Ou seja, o fogo consome rapidamente.
fora de Cristo nós não somos nada, a não ser para alimentar fogo. É terrível, meus irmãos. É terrível. Fora de Cristo nós somos improdutivos. Não servimos nem para ser um pé de mesa. Mas ainda no versículo 6, em contrapartida, se alguém permanece em Jesus e as suas palavras permanecerem nele, então teremos intimidade com ele. Olha o versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam fora e o queimam. No 7, a contrapartida. Se, porém, permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e será feito. Ou seja, estar em Cristo é estar sendo constantemente abençoado. E eu quero chamar aqui a atenção para uma expressão usada por Jesus, né? Minhas palavras, no versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras. Interessante, porque no versículo 3 ele falou assim, pela palavra, uma. Pela palavra. E agora ele fala, as minhas palavras, várias. Será que Jesus está se contradizendo aqui em alguma coisa? Não. O que Jesus está a dizer aqui, quando ele fala no versículo 3, palavra, né? No versículo 3, pela palavra, ele está usando aquela palavrinha que nós já falamos muitas vezes, a palavra logos, que é lá no capítulo 1 de João, né? No princípio era o verbo, no princípio era o logos. Então, a palavra que está sendo usada aqui é logos, ou seja, é a palavra de Deus. É toda a palavra. E no versículo 7, quando ele fala as palavras, ele está usando uma palavra que é a remate, no grego, né? Que quer dizer os meus ensinamentos. O que eu estou ensinando para vocês, o que eu estou falando para vocês, são as minhas palavras. É como se num culto aqui eu falasse para vocês, o que eu estou dizendo a vocês, se vocês obedecerem à palavra do Senhor, através das palavras que eu estou a lhe dizer, vocês vão ter gozo completo em Cristo, e somente em Cristo. Se tudo que Cristo nos ensinou permanecer em nós, e se nós cumprirmos, então diz Cristo que pedimos e recebemos para a glória do Pai. E ao darmos muitos frutos, Deus também é glorificado. Interessante, porque essa palavra permanecer aqui, no capítulo 15, do versículo 1 até o 11, Jesus usou 11 vezes esta palavra permanecer, para que os irmãos percebam a importância de permanecer em Cristo, de estar em Cristo, de estar em comunhão com Cristo, permanecer nele e com Ele, ouvir suas palavras e obedecê-las, para que o Pai seja glorificado por termos nossas orações respondidas e por darmos muitos frutos. E se ouvirmos as suas palavras e permanecermos nela, então nos tornaremos seus discípulos. É o que ele está falando agora no versículo 8. E uma das identificações de ser seus discípulos é o amor. Jesus já havia dito isso, que nós seríamos conhecidos se amarmos uns aos outros. Está lá no capítulo 13, no versículo 35. Né? Nós seríamos conhecidos pelo mundo porque nos amamos uns aos outros. E agora ele diz que nós devemos permanecer no seu amor, porque ele é o centro do amor da igreja. Tudo que nós fazemos está ligado a Cristo. Se nós amamos, é porque Cristo nos amou primeiro. Está sempre ligado a Cristo. Cristo diz assim, sede meus imitadores, amai o vosso próximo como a si mesmo. Amai o seu próximo como eu vos amei. Então, se guardarmos os mandamentos de Cristo e obedecê-los, literalmente, nós permanecermos no amor de Cristo.
Lembre-se que os discípulos haviam se entristecido, né? Jesus disse que ele estava para partir, e isso levou os discípulos a se entristecer. Está aqui no começo do capítulo 14, né? Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Os discípulos estavam entristecidos. Jesus estava a dizer: olha, para onde eu vou agora, vocês não podem ir agora. Então, eles estavam entristecidos, o mestre ia deixá-los. Mas Jesus, então, tenta trazer uma boa notícia. E no final do capítulo 14, ele diz assim: eu vou conceder a vocês a paz. Está aqui no versículo 27. Não fiquem entristecidos, porque eu estou convosco. E eu vos deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz. E agora ele deixa uma outra promessa, que está aqui no versículo 10 e 11, né? Principalmente no 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós. Então ele nos concede a paz, e agora ele deixa a promessa de que a alegria dele estaria em nós, mas uma alegria de forma completa. Ele diz assim: para que a minha alegria seja, e a vossa alegria seja completa, o vosso gozo seja completo. Por que é que Jesus diz isso, meus irmãos? Ele diz isso por duas questões. Primeiro, no versículo 27, ele diz assim: eu vos deixo a paz, não a paz que o mundo vos oferece. Versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo, porque essa paz é mentirosa. Outra coisa agora, ele diz que a alegria seria completa. O mundo não dá uma alegria completa, ela dá uma alegria efêmera, passageira. Você está alegre agora, daqui a pouco você está triste. Ela é superficial, ela é incompleta. Mas Jesus está a dizer o quê? A minha alegria será completa. Todo aquele que está em Cristo, mesmo diante de crises, mesmo diante de situações extremas, de pobreza, de guerra, de dificuldades, o coração dele está em paz. E por isso está alegre, está esperançoso. Assim nós podemos concluir, então, que o cristão que permanece em Cristo produz frutos. Seremos tratados pelo Pai para dar mais frutos. Recebemos respostas às nossas orações. E experimentamos um amor profundo por Cristo e pelos irmãos, adém de uma alegria completa. É isso que Jesus nos transmite através desta passagem que é conhecida como a videira e os ramos. Estamos em Cristo, produzimos frutos, somos cuidados pelo Pai, recebemos respostas às nossas orações. Por isso nós vamos orar. Nós vamos orar ao Senhor. Porque o Senhor nos diz que se permanecermos dele, pediremos o que quisermos e vos será feito. Sabemos que será feito de acordo com a vontade do Pai. Com a vontade do Pai. Mas nós pedimos, nós falamos ao Senhor. Nós vamos despedir aqueles que nos acompanham e continuamos aqui por mais um tempo. Pai, nós agradecemos, Senhor, pelo culto que pudemos prestar ao Senhor e te pedimos que o Senhor abençoe estes que estão a nos ver, que o Senhor conceda descanso e paz, em nome de Jesus. Amém.